noite, todos, todas e todes. É um prazer estar aqui junto com essa potência aí de docentes e com esse povo todo aqui na tela, né? Que bom seria, né, Sônia, se estivéssemos todos juntos de verdade, né? Bom. Mas em algum momento estaremos, de qualquer forma, sala cheia. E queria agradecer muito a oportunidade de estar junto na construção dessa disciplina, convite da Cleide, da professora Sônia, e de estar aqui hoje com vocês. Sempre um prazer, né? Não preciso falar muito, vai dar para economizar, porque acho que vocês trouxeram os elementos principais quando a gente quer trazer a construção das políticas sociais, das políticas públicas e pensar na saúde, né? Em vários elementos das falas, elas foram trazendo questões que diretamente estão relacionados ao SUS e toda a luta em construção do SUS, que é muito potente nesse sentido, né? A política pública que, de fato, produziu um movimento social importante e que, inclusive, acabou contribuindo, né, com as lutas sociais como um todo, na busca pelos direitos e pela participação. Então, se a gente pensar especificamente na saúde, trazendo todos esses elementos que já foram trazidos para a cena, que eu acho todos fundamentais da gente pensar e refletir, acho que a gente pode pensar um pouco no olhar um pouquinho inicialmente para o Império, né? Onde essa questão do sanitarismo, né? Para que servia, afinal de contas, o Estado do ponto de vista da saúde, né? Ele, basicamente, para intervir para não deixar disseminar as epidemias, né? Se a gente for ver, eu estava olhando, em 1837 já tinha lá a imunização compulsória contra a varíola. Lógico que só em 1903 o Oswaldo Cruz vai exigir de verdade que isso aconteça, e tem a revolta da vacina, né? As pessoas não querendo tomar a vacina porque achavam que era um controle demais e que elas não queriam, tinham medo. Eu não sei onde a gente está vendo isso por agora, né? Que a gente achou que isso nunca mais ia acontecer, porque a gente sabe o valor da vacina, mas a gente tem memória curta nesse país também, né? E aí, então, tinha todo um movimento, veja, começa aí na segunda década do século XIX a começar a pensar, quase século XX, já as estatísticas vitais de morte, né? Século XIX tem lá normativas que falam que tinha que fazer desinfecção dos mortos por doenças infecciosas. Então, tinha uma preocupação do Estado do ponto de vista sanitário, né? Campanhista sanitário. Mas vejam, olha, 1543, primeira Santa Casa de Santos. 1562, Santa Casa de São Paulo. Então, também tinha esse olhar da saúde como caridade. E acho que um elemento que a saúde traz muito forte, que atravessa um pouco tudo isso que Sônia e Aldaísa falaram, é esse olhar da filantropia, né? Da caridade, da benemerência, que vai depois se misturando nisso que o SUS acaba chamando, e alguns autores falam, precisamos encontrar um privado bonzinho e constituir os privados não lucrativos para compor o sistema de saúde em vantagem aos privados lucrativos, que na época da Constituição do SUS existiam, inclusive hospital psiquiátrico, inclusive clínicas de diálise quase todas, né? Que eram privados, não vinham dos filantrópicos, vinham das instituições médicas, dos hospitais particulares, né? Dos outros atores dessa rede toda. Mas os filantrópicos se constituíam em serviços importantes que faziam caridade e que até o momento da Constituição ainda era onde se atendiam os indigentes, né? Então, a gente tinha uma categoria de não cidadão, que na Constituição a gente acaba com essa categoria, todos têm direito. Então, estamos falando em políticas de direito, como é que a gente conquista políticas sociais de direito, políticas públicas financiadas por impostos, e que são revertidas mediante necessidade da população, no tamanho da necessidade, portanto, igualmente distribuídas, ou como fomos construindo mais para frente, com equidade,
no tamanho da necessidade das pessoas e em movimento de reduzir desigualdades. Uma política pública que protege, políticas de proteção social, desse estado de bem-estar social, do welfare state, um estado-providência, que pode, então, enquanto Estado, proteger as pessoas. Vejam que essa é uma construção importante, porque ao longo da disciplina também vamos permear conversas e discussões, assim, quem é esse Estado, né? De fato, que Estado é este que protege ou não protege? A gente está vivendo, né, um Estado muito pouco protetor. E, portanto, o Estado também pode ser violento, o Estado também pode ter um controle social, né, do ponto de vista de políticas eliminatórias, né, fascistas, necropolíticas, etc. Mas nós estamos discutindo uma construção do papel deste Estado, do tamanho desse Estado enquanto políticas de proteção social. E como é que a sociedade disputa esse Estado para isso? E acho que é este o momento, inclusive, que a gente vai chegando nos momentos atuais, onde a gente hoje estávamos dentro do Estado, por exemplo, na construção do SUS, e hoje tensionamos um Estado que coloca o SUS em risco, coloca o SUS em jogo, né, em jogo de mercado e em jogo de não garantia do direito à vida. Então, políticas sociais são políticas de direito que garantem a vida e que protegem a sociedade, como disseram Sônia e Aldaíse, são políticas alargadas, né? Este alargamento da política, inclusive do olhar do que é saúde e do que se quer produzir enquanto saúde nos territórios. Então, saúde, com certeza, é educação, é liberdade, é vida, é terra, né? Como dizia em nosso grande Arouca na Constituição, na reforma, na nossa 8ª conferência, que vocês têm aí nos vídeos que a gente mostrou, em vários vídeos, a abertura da 8ª conferência, onde nós tivemos esse privilégio de ter um grande sanitarista que vinha desse movimento sanitário, trazendo esse conceito alargado, ou seja, precisávamos de um sistema único de saúde público, como uma política social, num sistema de seguridade social que protegesse a vida e que garantisse a saúde para todos, e que saúde era muito mais do que assistência médica. Então, esse conceito alargado e ampliado de saúde, um sistema que precisaria reduzir as desigualdades, não dava para suportar. A gente chega na década de 80 com esse sistema muito desigual, onde algumas pessoas tinham direito, outras não. O movimento campanhista continua acontecendo. Em 1903, já o Oswaldo Cruz, ele é o diretor-geral. Em 1920, já temos o primeiro Departamento Nacional de Saúde, campanha de febre amarela, né, a preocupação de higienista, e começa o que a gente chama de sistema previdenciário, esse sistema da assistência à saúde bismarckiano, né, voltado para a lógica do trabalho, aí com a Lei Eloy Chaves, 1923, veja, começo aí do século XX, onde a gente começa a ter a organização dos trabalhadores, né, as caixas de aposentadoria e pensão, para, então, os trabalhadores da indústria, os trabalhadores do comércio, começam a se juntar, recolher parte do seu salário, o trabalhador põe uma parte do salário, e você começa a ter benefícios, onde a assistência médica era um deles, assistência odontológica, você começa a ter sindicatos, onde você tinha lá médicos, né, assistência à saúde, e começam a se comprar serviços também de profissionais para poder responder à necessidade do mercado, do capital, né? Capital que precisava das pessoas saudáveis para continuar trabalhando, as mulheres dando à luz para que todos pudessem trabalhar e manter a força do trabalho, que é este capital, naquele momento, é o que produzia o movimento do próprio capitalismo. Hoje não é mais, né? Temos um capitalismo financiarizado que a gente tem que se preocupar muito mais, porque as pessoas têm muito pouco valor no capitalismo de hoje. Elas têm um valor para ser tensionadas até elas aguentarem para consumir, né? Mas naquele momento elas tinham um valor do trabalho, porque a expropriação do trabalho de todos nós é que virava o grande capital. E nesse sentido precisava cuidar das pessoas, nesse sentido.
E era benefício, tanto que hoje muitos de nós, os mais jovens principalmente, vão arrumar um emprego e falam, tem a saúde, assistência à saúde como benefício? Num país onde a gente tem um sistema universal como política pública, isso a princípio não faria sentido, não é? Porque não estamos mais no modelo bismarquiano, que nasce nas caixas de aposentadorias e pensões e vai se modificando ao longo do tempo até a Constituição de 88. O que vai acontecendo nesse período? Na 66 se cria o INPS, se começa a juntar os institutos de aposentadorias e pensões, primeiro os CAPs, depois IAPIs, IAPTEC, dependendo, e já tinha diferença, né? Já tinha os trabalhadores com mais grana, os com menos grana, já tinha lá as redes assistenciais, os hospitais, já os melhores, os piores, dependendo do poder. Nós estamos falando de compreensão de relações de poder. Sistemas de saúde, políticas públicas, políticas sociais estão o tempo todo, né, articulando e tensionando as relações de poder. E aí nós estamos falando do poder da corporação médica, o poder do setor privado e o poder dos trabalhadores, da elite trabalhadora, né, que também tensionava os outros. E aí a gente vai, neste crescendo que vai, inclusive juntando, né, até o INPS, depois a gente divide INSS da Seguridade Social e separa o INAMPS da assistência médica previdenciária. Mas veja, cada vez mais com o Estado tomando conta da situação, né? Quando você pega os CAPs, ainda tinha lá, era uma cooperativa quase, né? Os trabalhadores vão se juntando, vão separando recursos, vão contratando os profissionais que precisam. Ah, mas então podemos fazer isso tudo junto, né? Vamos juntar esse dinheiro, vamos juntar esse dinheiro. E os trabalhadores começam cada vez mais a perder controle dessa assistência previdenciária, onde o Estado toma conta e começa as fraudes do INAMPS, né? A corrupção, parto em homem, porque o INAMPS contrata qualquer hospital, qualquer amigo, qualquer médico de qualquer lugar que não atende ninguém, mas recebe esses recursos. E aí você começa um movimento de controle do INAMPS, né? Que o SUS pega o rescaldo disso, né? Então tem que ter a tabela, tem que ter o procedimento, tem que ter controle para evitar como se quisessem, né? Quando você quer, fica fácil, né? Você ter algo mais estruturado e organizado. Quando você não quer, não tem controle que resolva. Muito pelo contrário, né? Os controles começam a ficar perigosos. Mas vinha no movimento de uma recuperação desse INAMPS para que se tivesse um pouco mais de controle, mas depois de já uma crise muito fortemente instalada. Ou seja, chegamos à nossa Constituição num processo, nos últimos anos, e que culmina com a Constituinte, com a 8ª Conferência de Saúde, com um movimento sanitário muito ativado. Então, a gente está falando de um movimento sanitário, como a gente está falando aqui do global ao local, porque o tempo todo tinha movimento de bairro, eu novinha, eu era mais nova, fui fazer residência em medicina preventiva social já um pouco mais, bem depois. Lembro do Eduardo Jorge no caminhão, distribuindo leite nas UBS de São Paulo, e dizendo, olha, isso é direito, né, nas unidades básicas, e a gente construindo esta relação com a população, que eu lembro de ter feito muitas reuniões com a população, que depois, nos meus 30 anos de SUS, eu não lembro mais tanto, né? Fiz muitas depois também, mas nada como aquele começo, né? Como aquele movimento, assim, reunião, associação de bairro, precisa ter posto aqui, aí tem o posto, mas agora não tem o médico, agora não tem o dentista. E aí todo esse processo tinha um movimento popular muito grande, o que a gente chama de movimento municipalista, né? Muita lógica de base municipal que dizia tem que descentralizar. Vocês imaginam se hoje, na pandemia, o SUS dependesse só do governo federal, aquele que não existe nesse momento? Seria muito mais grave. Tudo bem que nós estamos sem coordenação, e aí o nível local fica descoordenado. Mas ele tem política, ele tem fundo municipal, ele tem conselho municipal, e ele tem plano municipal de saúde. A nossa Constituição e o SUS deixa isso claro. É preciso constituir estes arranjos descentralizados para que a gente possa ter a base municipal, é o que a gente chama de uma descentralização radical, politicamente radical. O município precisa tomar para si, né, as rédeas do seu sistema de maneira articulada. Nós temos, antes ainda do SUS aqui em São Paulo, fortes movimentos de base territorial de ações integradas. Por exemplo, as AIS, né, Ações Integradas de Saúde,
já se falava fortemente saúde junto com a educação, com assistência, juntos, nos territórios em políticas descentralizadas, com planejamento, com fundos públicos e com participação social para tomada de decisão, orçamentos participativos, conselhos, conferências, e foi desse lugar que a gente foi construindo um sistema único de saúde na Constituição. Mas veja, é um processo que, né, é processo, é turbilhão, é isso que Sônia fala, tá? Redemoinho, né? Quase tsunami às vezes, né, Sônia? Depois o rescaldo do tsunami é sempre mais complicado para a gente dar uma consertada. Nós estamos numa fase que talvez um grande esforço de reconstrução terá que ser feito. E nesses movimentos, veja, se faz uma grande ação com um documento da 8ª Conferência, os movimentos da chamada reforma sanitária, alinhados com um movimento grande na América Latina, medicina social, saúde do trabalhador, é um movimento de esquerda, né, que constituía um arsenal, inclusive, de contribuição teórico-política, técnico-política para a produção dessa possibilidade. Mas quando chega na Constituição, sim, é público, é universal, de direito, integral, né, com igualdade, mas o Centrão entra e fala, mas é livre iniciativa privada. E vai embora, né? Brigam para entrar os hospitais privados, os filantrópicos, que ora tensionam para cá, ora tensionam para lá, né? E acaba, então, tendo esta brecha, e aí a construção do sistema público de saúde está o tempo todo tensionado pela relação público-privada, que já estava e continua estando. Será que, se tivéssemos tido um outro arranjo político, e a gente tivesse conseguido deixar um sistema mais estatal, com menos abertura ao privado, estaríamos num outro lugar hoje? Talvez não, né? Será que, se assim não fosse, teríamos o SUS que a gente tem? Talvez não, né? Porque, veja, é uma brecha temporal, né, estratégica e social de momentos possíveis para que aquilo pudesse acontecer naquele momento. Lei Orgânica 8080, 842, década de 90, e a construção desse sistema, então, universal, equânime, integral, do ponto de vista de ter redes de atenção estruturadas, ampliando e alargando o conceito de saúde, mas universal. Veja, sistemas universais são sistemas para todos financiados por impostos, articulados e amparados, por exemplo, com a experiência que a gente tem da Inglaterra, né, de outros países que já vinham neste movimento de estados de bem-estar social, sistemas de bem-estar social, saindo de modelos eventualmente bismarckianos ou de modelos privatistas, onde os Estados Unidos, por exemplo, é até hoje. Quem quiser vai pagar, né? Quem não puder pagar vai ficar sem, e o Estado não vai bancar. Né? E quando o Estado banca, é uma tentativa, assim, quase pífia, que depois já voltaram para trás, assim, vamos fazer um Obamacare, a gente subsidia a população, né, e os planos privados para ela comprar mais planos privados, para ampliar cobertura. Não se fala nem em ampliação de acesso, se fala em ampliação de cobertura com subsídio para compra de planos privados. Isso não é sistema universal. Sistema universal é para todo mundo, é direito, né? Se trabalhou, se não trabalhou, né? E seja lá qual for sua condição, hoje, na pandemia, você não tem que pensar, você mora na rua, você tem emprego onde você está, se ficar doente, você tem assistência à saúde no SUS, com todas as dificuldades que o sistema tem até hoje, por várias questões, inclusive por ser universal, né? Por ter aberto para toda a população, com a PEC da morte, como disse, como já foi dito, orçamento sempre restrito, o orçamento da Seguridade Social dizia 30% tem que ir para a saúde, nunca foi, a gente nunca teve de fato um orçamento da Seguridade Social, e agora a emenda constitucional 95, bloqueando recursos para a saúde, hoje mesmo, né, eu participo até hoje das entidades da reforma sanitária, etc., parece que teve os cortes exatamente onde a gente imaginava que ia ter do orçamento, né, estamos aí na briga de novo, não pode, nós vamos ficar sem dinheiro, né, a hora que diminuir um pouquinho a pandemia e não tiver os recursos emergenciais, o SUS vai estar cansado, esgotado, né, exaurido e vai à bancarrota, né.
Mas esse processo de destruição do SUS, uma parte de destruir o outro, é deixá-lo sem condições de sobreviver, né? Inclusive financeiramente. Então, é esse movimento que a gente está hoje, mas veja, este período todo, nós fomos construindo, então, um movimento que eu acho que vale a pena trazer. A atenção público-privada, então, continuamos até hoje com filantrópicos, complementarmente ao SUS, precisando ser contratados, a maioria deles hospitais, que servem aos territórios, mas tensionam politicamente, né? Os conselhos são paritários, metade de usuários, a outra metade de trabalhadores, prestadores e gestores, com muita tensão, porque em muitos lugares estão, de alguma forma, capturados e com muita dificuldade de autonomia. Na pandemia, muito mais grave ainda, porque tiveram dificuldade de participação de ampliação do acesso. Rede de atenção, já desde, veja, do ponto de vista dos sistemas universais, em 1920, relatório Dawson, né, que olhava para a rede de atenção da construção do NHS, já falava que a atenção primária em saúde, uma atenção nos territórios, voltada para a comunidade, né, cuidados comunitários, era a base de um sistema de saúde. E se faz todo um movimento de construção do que a gente chamou de atenção básica no SUS, que traz o agente comunitário de saúde como uma figura central, que nem é, né, um profissional que está presente em todos os países com atenção primária em saúde, mas uma atenção de base comunitária, territorializada, integrada com as outras políticas. Esta é a aposta de um território vivo, que tem uma produção de políticas públicas e que o SUS é parte dela, constitutiva. Mas essas coisas se esgarçam, né, ao longo do tempo. E essa tensão público-privada, ela vem ao longo do tempo. Bom, primeiro com os planos de saúde que crescem ao mesmo tempo que o SUS se constitui, né? Então, o próprio mercado privado suplementar, que cresce, desregulado em muitas situações. Estes serviços que a gente chama de complementares, os filantrópicos e outros que compõem os serviços do SUS, e a gente começa nesse processo de um Estado mais regulador, né, das terceirizações com as organizações sociais de saúde. Então, lei de responsabilidade fiscal, limitação de contratação de pessoas, neoliberalismo cada vez mais forte, construindo. Bom, então, vamos contratar um privado para fazer gestão da unidade básica? Coisa que acontece na cidade de São Paulo, não acontece em outros lugares. Mas de um centro de atenção psicossocial, modelos completamente contra-hegemônicos, em disputa permanente, que produzem luta política e saber pela luta. E eu contrato alguém que vai fazer consultas, exames, procedimentos. Bom, gerencialismo, precarização do trabalho, né? Uma lógica equivocada do cuidado e fragmentação. Então, vamos construindo, né, mais dificuldades ainda nessa produção de modelo, com controle social, e esse controle social fragilizado ao longo do tempo, né? E essas relações de poder tensionadas por todo esse processo que a gente foi falando, pensando que eu preciso ter uma produção local, e eu acho que São Paulo e alguns territórios de São Paulo sobreviveram e sobrevivem até hoje por esta base local de luta, de movimento, de um SUS forte. Veja, se você analisar alguns territórios, por exemplo, da Zona Leste, ou mesmo temos vários, né, Zona Sul, em vários lugares, mas onde você tem trabalhadores antigos, histórias, né, profundas no território, mesmo hoje, eles estando contratados por uma organização social, eles continuam produzindo ação territorializada e continuam vinculados a uma política pública social. Isso não quer dizer que o ideal seria essa situação que a gente está, mas isso quer dizer que esta construção histórica e este acúmulo se mostra possível, inclusive, né, em territórios tão atravessados por essa lógica mercantil e privada. A gente fala que é preciso descolonizar o SUS, desmercantilizar o SUS e desmedicalizar o SUS. Vejam, ao longo deste processo todo, com esta ampliação de acesso que a gente teve, com postos de saúde em todos os bairros, com profissionais de saúde, a gente acabou
construindo um processo muito forte e muito grande de medicalização. Isso reflete na judicialização, isso reflete no fetiche, que é a especialidade, que a tecnologia traz para todos nós. Não é que a gente não precise, muito pelo contrário, a gente precisa ter o direito à tecnologia adequada, na hora certa, do jeito certo. A gente quer ter teste para a Covid, a gente quer ter respirador para quem precisa, mas a gente também quer cuidado nos territórios, integrado e articulado, que é o que mais está matando gente, né? É a falta de uma produção solidária e social, de uma construção mais articulada de redução de risco e de possibilidade de viver e de sobreviver, com políticas sociais, com amplitude de olhar na possibilidade de cuidar e reduzir desigualdades. Então, são apostas que a gente tem construído, mas muito fortemente junto com as comunidades, junto com os territórios, junto com os moradores, no que a gente tem chamado, alguns autores têm falado dos cuidados de proximidade, né? Como é que você constrói esse cuidado comunitário, de proximidade, que está lastreado e baseado na atenção primária em saúde, nos agentes comunitários, mas, acima de tudo, na construção em luta do SUS, que isso ninguém tira de nós, com muitos desafios pela frente, mas numa construção bastante potente para tensionar, porque, afinal de contas, os nossos territórios vivos mostram tanta fragmentação e a gente não se encontra quando está nos territórios. Acho que essa é a aposta da disciplina. As políticas sociais estão absolutamente juntas, são construídas em conjunto, são produzidas para garantir vida e direito à população, com um Estado social, né, cuidador, e a gente precisa chegar aos territórios juntos e com um Estado, de fato, cuidador nos nossos serviços locais de saúde. Obrigada.